Abra a porta, criminosa! Rugiu Blake, enquanto os seus homens arrancavam a porta das dobradiças, e os vizinhos sussurravam que a velha viúva solitária finalmente fora apanhada. Um agente troçou da sala de estar esfarrapada. Um pardieiro destes, de certeza a esconder imundície. Maria apertou o cobertor em silêncio, tratada como nada. Mas quando um feixe de lanterna varreu a parede, toda a equipa congelou. Lá estava, uma placa metálica de general a reluzir na escuridão. A voz de Maria manteve-se firme. Isso pertencia ao meu marido, o general Alvarez. Maria ficou ali, descalça sobre o chão frio. O cabelo grisalho apanhado num coque solto. O cobertor era velho, puído nas bordas, mas ela segurava-o como se fosse uma armadura. Os agentes não se importaram. Empurraram-na, botas a bater, lanternas a rasgar a penumbra da divisão. O inspetor-chefe Blake, todo inchado no uniforme impecável, desfilava como se fosse dono do lugar. Tinha 45 anos, ombros largos e um maxilar que gritava que adorava mandar. Os olhos dele passaram por Maria, avaliando-a. Velha, pobre, um ninguém. Uma mulher velha e solitária. Cuspiu alto o suficiente para todos ouvirem. Provavelmente ligada a drogados. As palavras bateram como uma bofetada. Lá fora, os vizinhos apinhavam a varanda com os telemóveis erguidos. Um deles fazia transmissão em direto. Uma mulher de maquilhagem carregada e sorriso falso sibilou. Eu sabia que ela ia ser apanhada. Maria não estremeceu. Limitou-se a ficar de pé, as mãos a apertarem o cobertor, o rosto calmo, mas inflexível. Um agente, um tipo esguio de sorriso torto, arrancou a porta de um armário, deixando-a bater na parede. As roupas saltaram cá para fora. Vestidos simples, suéteres gastos, nada chamativo. Ele ergueu um chale esbatido, pendendo-o como se fosse prova. O que é isto, o teu guarda-roupa de alta sociedade? Zombou, atirando-o ao chão. Os vizinhos lá fora riram. Vozes cortantes a atravessarem a porta aberta. Um homem de voz estrondosa e relógio de ouro barato gritou. Ela anda a roubar na loja de usados. Os dedos de Maria tremeram no cobertor, mas ela não se mexeu. O olhar dela saltou para o chale e voltou ao agente. Apanhe-o! Disse numa voz tão suave que quase se perdeu no caos. O agente gelou, o sorriso a desfazer-se, mas não lhe tocou. A sala continuou em movimento, mas as palavras dela ficaram ali, silenciosas e pesadas. A unidade de assalto rasgava a sua casinha. Gavetas arrancadas, almofadas viradas, papéis espalhados pelo chão. Um agente jovem, só músculo e ego, pontapeou uma cadeira. Olhem para isto! Riu, a voz a pingar desprezo. Quem é que vive assim? Outro, de cabelo rapado e esgardigoso, ergueu uma caneca lascada. Que foi? Roubaste isto numa loja de usados? Os vizinhos lá fora abafaram risos, as vozes entrando pela porta aberta. Um homem com casaco espalhafatoso do tipo que gaba o carro, gritou. Ela deve esconder droga nas paredes. Os lábios de Maria cerraram-se. Não respondeu. Não se moveu, mas os olhos seguiam-nos firmes, como se contasse cada passo que davam. Ouviu-se um leve rangido das tábuas do chão, quando um agente pisou numa ripa solta junto ao sofá. Ele parou, trocista, e levantou-a com a biqueira da bota, à espera de encontrar algo escondido. Levantou-se uma nuvem de pó, mas não havia nada, apenas um vazio. Rio alto e áspero. Então, a esconder as tuas riquezas debaixo do chão? Os outros agentes juntaram-se às gargalhadas, enchendo a sala. A vizinha com o telefone deu zoom, a voz exultante. Ela não tem nada além de pó. A mão de Maria apertou o cobertor, os nós dos dedos pálidos, mas o rosto permaneceu impassível. Deu apenas um passo à frente e voltou a assentar a ripa com o pé, sem desviar o olhar do agente. As risadas calaram-se por um instante, quando a sua silenciosa resistência encheu o espaço. No canto da sala de estar,
Uma mesinha tinha uma única moldura fotográfica, entornada pelo cotovelo descuidado de um agente. Mostrava Maria, mais jovem, a sorrir ao lado de um homem num uniforme militar impecável. O agente, um sujeito seco, de mãos nervosas, pegou na fotografia, semicerrando os olhos. Quem é que isto supostamente é? O teu general imaginário, disse ele, alto o suficiente para os outros se rirem. Atirou de novo a moldura para a mesa, deixando-a chocalhar. A mão de Maria moveu-se só um pouco na direção da moldura, mas ela conteve-se. Endireitou-a com um toque cuidadoso, os dedos a demorarem-se no vidro. Os vizinhos lá fora não notaram, ocupados a sussurrar para os telemóveis. Ela está a inventar tudo, disse uma, com voz aguda de gozo. O maxilar de Maria enrijeceu, mas ela manteve-se em silêncio, a mão a cair de novo sobre o cobertor. Blake ficou no centro da sala, mãos nas ancas, a ladrar ordens. Adorava aquilo, ser o grandalhão que faz os outros contorcerem-se. Virou-se para Maria, a voz cortante. Tens algo a dizer? Ou vais ficar aí plantada como um fantasma? Ela olhou para ele, o olhar tão direto que o fez mudar o peso do corpo. Aquela placa, disse, apontando com um aceno de cabeça para a parede onde a lanterna ainda luzia. É verdadeira. A voz era baixa, mas cortou o ruído. Blake bufou, revirando os olhos. Claro que é. Provavelmente comprada numa casa de penhores. Os agentes riram, um deles atirando uma almofada ao chão. A vizinha com o telemóvel aproximou o zoom, sussurrando para a sua transmissão. Ela é delirante. Pensa que é alguém. O ar ficou mais pesado quando um vizinho, homem de meia idade, barriga saliente e voz trovejante, inclinou-se pela ombreira da porta, os olhos a brilharem de malícia. Sabes, Maria, tu sempre te achaste melhor do que nós, disse, as palavras a arrastarem-se um pouco. A viver aqui como se fosse superior, mas olha para ti agora. Apontou para a desordem, os papéis espalhados, os móveis virados. Os agentes troçaram, alimentados pela energia dele. Um deles, o sujeito magricela, apanhou do chão um livro gasto, um diário, a capa esbatida. O que é isto? Os teus planos secretos para nos enganar a todos? Disse, folheando-o e rasgando uma página. Os olhos de Maria tremeluziram só por um segundo, mas ela não se mexeu. Apertou mais as mãos, a postura rígida, e disse: Era do meu marido. A sala suspendeu-se, o peso das suas palavras a assentar, mas o vizinho apenas riu mais alto. Um som tênue veio da cozinha, um zumbido baixo como o motor do frigorífico a arrancar. Os olhos de Maria desviaram-se para lá apenas por um instante antes de regressarem a Blake. Os agentes não repararam, mas uma vizinha, uma mulher mais velha de rosto crispado, captou o olhar. O que é que ela esconde ali? Murmurou cutucando o amigo. O amigo, um tipo de cabelo engomado para trás e gargalhada estrondosa, gritou: Verifiquem a cozinha. Aposto que ela esconde qualquer coisa. Um agente marchou na direção do som, abriu o frigorífico com um puxão. Nada além de uma embalagem de leite e umas sobras. Bateu a porta com força, abanando a cabeça. Aqui não há nada além de pobreza, disse com um esgar. Os dedos de Maria cerraram-se ainda mais no cobertor, mas o rosto manteve-se sereno. Os olhos fixaram-se no agente como se gravassem o seu rosto. A placa não era grande, mas era pesada, montada na parede acima de uma pequena mesa de madeira. Refletia a luz, dourado e prateado a cintilar, gravada com o nome do marido dela, General Eduardo Álvares. O agente da lanterna, o sujeito ossudo de olhos nervosos, aproximou-se. Senhor, disse a Blake, a voz baixa. Isto parece legítimo. Alta patente militar. O rosto de Blake crispou-se só por um instante, mas ele afastou com um gesto. Sucata falsa. Nada mais. Estalou. Virou-se para Maria, o tom zombeteiro,
Espera que acreditemos que tens ligação a um general? Tu? A sala calou-se, à espera que ela se quebrasse. Não o fez. Apenas olhou para ele, as mãos ainda no cobertor, e disse: Acreditem no que quiserem. As palavras foram suaves, mas caíram pesadas como pedra. Lá fora, um carro passou, os faróis a cortarem a escuridão, lançando sombras nas paredes. Os olhos de Maria desviaram-se para a janela, os ombros tensos por um momento antes de relaxarem. O carro lembrava-lhe o velho sedã que Eduardo costumava conduzir, aquele em que iam a jantares discretos na base. Ninguém reparou na sua pausa, mas o agente Magricela notou a mudança na postura dela. Hesitou, a lanterna a vacilar, e murmurou para si mesmo: Há algo estranho. Blake não o ouviu, demasiado ocupado a berrar para encontrarem provas. Os vizinhos continuavam a filmar, as vozes um zumbido constante de julgamento. A mulher do sorriso falso inclinou-se, sussurrando para a transmissão. Ela está a portar-se calma demais para alguém culpada. A mão de Maria roçou a borda da mesa, firmando-se, mas ela não disse nada. Depois, Maria moveu-se, lenta, deliberadamente, até uma pequena caixa de madeira numa prateleira. Os agentes não notaram de imediato. Estavam demasiado ocupados a destruir a vida dela. Blake gritava sobre imundície e criminosos, a voz a ecoar pelas paredes. Os vizinhos lá fora estavam mais ruidosos agora, ainda a gravar. Um deles dizia: Isto vai ser viral, pessoal. Os dedos de Maria roçaram a caixa, o gesto firme, como se manuseasse algo sagrado. Abriu-a, revelando um maço de documentos, organizados, selados com um carimbo vermelho. A sala não parou. Ainda não. Mas o agente da lanterna viu. O que é isso? Perguntou, a voz aguda. Ela não respondeu. Apenas segurou a caixa, à espera, no caos. Um pequeno caderno caiu da prateleira, as páginas a abrirem-se pelo chão. O agente Magricela apanhou-o, folheando com desdém. O que é isto? O teu diário? Disse, erguendo uma página de letra cuidada. Era uma lista de datas, nomes, códigos militares. O escárnio esmoreceu quando leu uma linha em voz alta. Operação Secure. Alvarez, chefe de logística. Olhou para Maria, a voz a vacilar. Isto és tu. Os vizinhos lá fora não ouviram, mas Blake sim. Agarrou o caderno, os olhos a percorrerem a página, o rosto a contrair-se. Não significa nada, disse, atirando-o para cima da mesa. A mão de Maria parou na caixa de madeira, os olhos encontrando os dele. Significa o suficiente, disse, a voz baixa, mas firme. Blake avançou, arrancando-lhe a caixa das mãos. O que é isto supostamente? Exigiu, folheando os papéis. Os olhos arregalaram-se por apenas um instante antes de empurrar a caixa de volta para ela. Relíquias velhas não provam nada, disse. Mas a voz já não era tão segura. Os papéis eram arquivos militares carimbados com Classified em letras vermelhas e grossas. Numa das páginas estava o nome dela, Maria Álvarez, esposa legal do general Eduardo Álvarez, autorização de segurança logística. O agente Magricela inclinou-se sobre o ombro de Blake, o rosto a empalidecer. Senhor, isso é um selo verdadeiro. O maxilar de Blake enrijeceu. E então? Ela continua a ser ninguém. Virou-se para Maria, a voz mais alta agora, como se tentasse convencer-se a si mesmo. Se eras mulher de um general, por que é que vives neste pardieiro? Uma brisa suave passou pela janela entreaberta, agitando a cortina e revelando uma pequena bandeira desbotada pregada na parede. Era uma bandeira de serviço militar, as bordas gastas, uma única estrela dourada no centro. O agente corpulento reparou. O sorriso a desaparecer à medida que se aproximava. O que é que isto quer dizer? Perguntou, a voz dura. Estendeu a mão para a tocar, mas Maria moveu-se rápida e silenciosa, colocando-se entre ele e a bandeira.
O olhar dela fixou-se no dele, inabalável, e ele recuou, deixando a mão cair. Os vizinhos lá fora não viram, demasiado ocupados com a sua bisbilhotice, mas o agente Magricela sussurrou ao parceiro: "Isso é uma bandeira de estrela dourada." "O marido dela." A voz esmoreceu, o peso a assentar. Maria virou-se, ajeitando a cortina. O silêncio dela mais alto que qualquer palavra. Os vizinhos começaram a perceber, os murmúrios a tornarem-se mais agudos. A mulher com o telemóvel riu, a voz a atravessar a porta. "A fingir que é alguém, hã? Patética." Outro agente, o de cabelo rapado, bateu com o punho na mesa. "Se és assim tão importante, por que é que a tua casa está a cair aos pedaços? Onde está o teu carro de luxo? As tuas joias?" Maria não respondeu de imediato. Fechou a caixa de madeira, os dedos demorando-se no trinco, e voltou a pousá-la na prateleira. O silêncio dela tornou a sala mais pequena, como se o ar se rarefizesse. O agente corpulento aproximou-se, a voz baixa e cruel. "Estás a esconder criminosos. Vamos arrastar-te daqui, velha." Maria olhou para ele, o olhar firme. "Então façam-no", disse, numa calma tão grande que o fez recuar. Um estrondo agudo quebrou a tensão. Um agente derrubara uma pequena caixa de metal, espalhando medalhas pelo chão. Brilhavam à luz da lanterna, cada uma gravada com o nome de Eduardo. O agente Magricela inclinou-se, apanhando uma, os dedos a tremer. Isto são medalhas de valor", murmurou, quase num sussurro. O rosto de Blake escureceu, mas ele não olhou para as medalhas. "Não muda nada", rosnou, dando um pontapé a uma delas, fazendo-a deslizar pelo chão. Maria ajoelhou-se devagar, recolhendo-as, as mãos gentis como se segurassem pedaços da sua vida. Os vizinhos lá fora não viram, demasiado ocupados a troçar para os telemóveis. "Ela continua a ser nada", disse o homem do relógio de ouro, rindo. Maria levantou-se, as medalhas aconchegadas nas mãos, e voltou a colocá-las na caixa sem dizer uma palavra. A rusga continuou, mas algo estava a mudar. O agente Magricela não parava de olhar para a placa, depois para a caixa. Sussurrou ao colega: "Nós acabamos de invadir a casa da viúva de um general." Blake ouviu e virou-se num relâmpago. "Cala-te!" sibilou. "Ela não é nada. O marido morreu. É só uma viúva." Virou-se para Maria, o rosto agora vermelho, a voz cortante. "Pensavas que nos ias assustar com os papéis velhos? Agora és ninguém." Os vizinhos lá fora eram implacáveis, as vozes mais altas, um deles gritando: "Ela continua a mentir. Prendam-na." Maria não se mexeu. Ficou ali, as mãos cruzadas, o rosto impassível. Então disse, tão baixo que quase soava a um sussurro: "Querem continuar a procurar?" A sala parou. Até Blake hesitou, os olhos a estreitarem-se. Uma vizinha corpulenta, de voz estrondosa, empurrou-se até mais perto da porta, o telemóvel a tremer-lhe na mão. "Eu vivi ao lado dela durante anos", disse para a sua transmissão ao vivo. "E ela sempre foi sorrateira, a esconder qualquer coisa, aposto." Inclinou-se, a voz a pingar escárnio. Olhem só como se arma em importante agora. Os olhos de Maria desviaram-se para ela apenas um instante, e a mulher vacilou, recuando. Maria levou a mão a uma pequena chave num fio ao pescoço, os dedos a roçarem-na como se fosse um amuleto. Não a usou, apenas a segurou, o olhar firme. Os agentes não repararam, mas o Magricela captou o gesto, os olhos a estreitarem-se. "Para que serve essa chave?" perguntou a voz dura. Maria não respondeu. Apenas deixou a mão cair, a chave a desaparecer debaixo da blusa. A tensão quebrou quando Blake riu alto e forçado. "É só uma viúva", disse, cuspindo a palavra como se fosse suja. "O teu marido morreu. Não tens nada." O agente mais novo, o de sorriso trocista, juntou-se. "Pois é,
Ninguém se importa com uma velha agora. Está só a ocupar espaço. Os vizinhos lá fora repetiram, as vozes cruéis. Ela não tem ninguém, disse a loira. O telemóvel ainda se ia a gravar. Sozinha, a fingir ser importante. Blake inclinou-se para Maria, o hálito quente. Continua a falar, velha, e nós forjamos acusações. Vais desejar ter ficado calada. Maria não estremeceu. Olhou para ele, os olhos de aço, e não disse nada. A forma como ela se manteve ereta fez a sala parecer ainda mais pequena. Um agente, remexendo numa gaveta, tirou de lá uma pequena bíblia gasta, as páginas marcadas com anotações manuscritas. Abriu-a a rir, trocista. Achas que as rezas te vão salvar agora? Atirou-a para a mesa, algumas folhas soltas esvoaçaram. Uma delas caiu aos pés de Maria, coberta pela caligrafia apertada e precisa de Eduardo, uma nota para ela, datada de anos atrás. Maria inclinou-se, apanhou-a com cuidado, os dedos a percorrerem as palavras. O sorriso do agente desvaneceu-se ao vê-la dobrar a página e guardá-la no bolso. Os vizinhos lá fora não viram, mas o agente Magricela reparou, o rosto a endurecer. Ela não tem medo, murmurou para si, a voz baixa. Blake ignorou-o, ainda a berrar ameaças, mas a sala já parecia diferente, como se a maré estivesse a virar. Um rangido seco veio do corredor, onde um agente forçava uma gaveta trancada. Puxou de lá uma carta desbotada, as bordas gastas, selada com um brasão militar. Abriu-a, os olhos a correrem pelas palavras, e congelou. Senhor, disse a voz trêmula. Isto é do Pentágono, endereçada a ela. Blake arrancou-lhe a carta, as mãos instáveis, e leu a primeira linha em voz alta. Para Maria Álvares, pelo seu serviço. Parou, o rosto a contorcer-se. Isto é falso, disse, mas a voz vacilou. Os olhos de Maria encontraram os dele, calmos, inabaláveis. Leia o resto, disse, a voz tão suave que mal se ouvia. A sala calou-se, os agentes a trocarem olhares, os murmúrios dos vizinhos a esmorecer. Blake amarrotou a carta no punho, mas já era tarde. Todos tinham ouvido. Maria pegou no seu telefone, um velho modelo de flip que estava em cima da mesa. Os gestos dela foram lentos, deliberados, como se desse tempo para a impedirem. Ninguém o fez. Abriu-o, marcou um número curto, apenas alguns dígitos, e encostou-o ao ouvido. A sala mergulhou no silêncio. Os agentes congelaram. Os vizinhos esticaram-se para ver. Uma voz profunda atendeu, clara o suficiente para todos ouvirem. Aqui é o alto comando. O que precisa? A voz de Maria foi firme. A polícia invadiu a minha casa. Houve uma pausa. Depois a voz respondeu. Mantenha-se na linha. Segundos depois, o rádio de Blake crepitou. Uma voz cortante ecoou. Retirem-se imediatamente. Todas as unidades, fora agora. O rosto de Blake empalideceu. As mãos tremiam ao agarrar o rádio, a voz gaguejante. Senhor, houve um engano. Os agentes dispersaram, o arrojo desaparecido. O Magricela deixou cair a lanterna, o feixe a rodopiar pelo chão. O corpulento recuou até a porta, murmurando. Nós não sabíamos. Blake virou-se para Maria, a voz agora desesperada. Senhora, perdoe-nos. Foi um mal-entendido. O agente mais jovem, o de sorriso trocista, caiu de joelhos, o rosto lívido. Por favor, não nos denuncie. Tenho filhos. Os vizinhos lá fora silenciaram, os telemóveis a baixar. A mulher do sorriso falso balbuciou. Sempre a respeitamos, Maria. A sério. O homem do casaco espalhafatoso acenou, a voz fraca. Sim, não queríamos dizer nada com isso. Maria não respondeu. Ficou de pé, o telefone ainda na mão, observando-os contorcerem-se. Ao sair tropeçado, um agente caiu no tapete, espalhando um monte de envelopes antigos. Um chamou a atenção de Maria. O seu nome, na caligrafia de Eduardo,
carimbo postal de anos atrás. Ela inclinou-se, apanhou-o, os dedos a percorrerem a tinta. Ninguém notou, demasiado perdido no pânico. Blake ainda implorava, a voz trêmula: "Vamos reparar isto." Mas Maria já não o ouvia. Guardou o envelope no bolso, o rosto impenetrável, e virou-se de novo para a estante. Os vizinhos lá fora sussurravam outra vez, mas agora as vozes eram mais baixas, incertas. A mulher com o telefone murmurou: "Talvez a tenhamos julgado mal." A mão de Maria parou na prateleira, o ombro firme como se carregasse um peso invisível. O ar na sala era pesado agora, como se todos soubessem que algo grande estava para acontecer. Maria pousou o telefone, os gestos lentos, e alcançou um pequeno gravador na estante. Carregou em play. Toda a rusga, cada palavra, cada insulto, cada ameaça, começou a ecoar. A voz de Blake, alta e cruel, ressoou pela sala. Velha solitária, provavelmente ligada a drogados. Seguiram-se as vaias dos vizinhos, agudas e vis. Maria não olhou para ninguém. Ligou o gravador ao telefone, o dedo firme, e enviou o ficheiro. Em poucas horas, a notícia explodiu. Polícia invade casa da viúva de general. As manchetes espalharam-se como fogo. Blake foi suspenso pela manhã. 2 agentes foram despedidos, os nomes estampados online. As transmissões em direto dos vizinhos voltaram-se contra eles, os rostos expostos enquanto a internet os despedaçava. Tentaram recuar, mas já era tarde. A mulher do telefone apagou a sua transmissão, mas as capturas de ecrã já circulavam por todo o lado. O homem do casaco espalhafatoso perdeu o patrocínio de um concessionário local. Ninguém queria associar-se a ele agora. A loira deixou de receber chamadas das amigas, o seu círculo social a encolher da noite para o dia. Maria não disse uma palavra sobre isso. Não precisava. A verdade já estava exposta e trabalhava por ela. Caminhou pela casa, apanhando as fotografias espalhadas, as mãos delicadas a colocá-las de novo nos seus lugares. Uma mostrava ela e Eduardo anos atrás, de pé junto a um lago. Ela parou, os dedos a roçar a moldura, depois pousou-a e continuou. Uma carrinha de notícias estacionou à porta, as luzes a inundarem a rua. Uma repórter, jovem e ansiosa, bateu à porta de Maria, microfone na mão. "Senhora Álvares, pode nos dizer o que aconteceu?" Perguntou a voz alta o suficiente para os vizinhos ouvirem. Maria abriu a porta, o rosto calmo, as mãos cruzadas. "Estou bem", disse, a voz firme. "Deixem a verdade falar." Fechou a porta, deixando a repórter plantada, os vizinhos a espreitarem das varandas. O homem do relógio de ouro murmurou: "Ela agora está a tirar proveito disto." Mas a voz soava fraca, sem confiança. Maria ficou de pé dentro de casa, de costas para a porta, os olhos fixos na placa. A sala estava silenciosa, mas o peso da sua quietude enchia o espaço. Blake, contudo, não tinha acabado. Voltou no dia seguinte, sozinho, o uniforme trocado por um casaco barato. Ficou à porta dela, a voz alta, desesperada. "Ninguém te respeita", gritou, as palavras arrastadas. "Vives apenas na sombra do teu marido morto." Cuspiu no chão, o rosto vermelho. "Vais morrer sozinha, sem amor." Os vizinhos, ainda a recuperar da sua própria queda, juntaram-se. A loira, a voz trêmula, gritou: "O poder não preenche a solidão, Maria." Outro vizinho, um homem mais velho apoiado numa bengala, murmurou: "O orgulho dela vai devorá-la." O ar estava pesado, como se acreditassem que podiam quebrá-la uma última vez. Maria ficou à porta, o rosto sereno, as mãos firmes. Não respondeu. Apenas olhou para eles, o silêncio dela mais pesado do que as palavras. Uma luz acendeu-se na casa do outro lado da rua, onde um rapazinho observava pela janela, o rosto colado ao vidro. Já tinha visto Maria antes,
quando ela lhe levava bolachas enquanto a mãe dele estava doente. Agora via a multidão, os gritos, e o pequeno punho cerrou-se. Abriu a janela, a voz pequena mas clara. Deixem-na em paz. Os vizinhos voltaram-se surpreendidos, os telemóveis a baixar. Blake ignorou, mas os olhos de Maria encontraram os do rapaz, e ela acenou de leve, o rosto a suavizar-se pela primeira vez. A mãe puxou-o de volta, fechando a janela, mas o momento ficou, uma fissura na crueldade da multidão. Maria voltou-se para a porta, a postura inalterada, mas os passos pareciam mais leves, como se levasse consigo a voz do rapaz. A rua silenciou quando um carro preto encostou. O motor baixo e firme. Um homem saiu, o uniforme impecável, a presença imponente. O general Marcus Tate, velho camarada de Eduardo, recentemente nomeado para o alto comando. Os vizinhos congelaram, os telemóveis a caírem das mãos. A boca de Blake abriu-se, mas nenhum som saiu. Tate não os olhou. Caminhou até Maria, a voz clara. A partir de hoje, Maria Álvares é uma conselheira militar honorária. As palavras caíram como um trovão. Os rostos dos vizinhos empalideceram. Blake cambaleou para trás, as mãos a tremer. A notícia já se espalhava, as manchetes a trocarem viúva humilhada por símbolo nacional. Maria manteve-se imóvel, os olhos firmes, a postura inabalável. Uma pequena multidão juntou-se enquanto Tate falava, vizinhos a espreitarem dos quintais, a fanfarronice desaparecida. Uma mulher, a de rosto crispado, deixou o telemóvel cair, o ecrã estilhaçado no chão. Não o apanhou. O homem de cabelo engomado tentou escorregar dali, mas um vizinho agarrou-o pelo braço, sussurrando. Disseste que ela não era nada. Maria não lhes deu atenção. Deu um passo em frente, o casaco simples a apanhar a luz, e apertou a mão de Tate. O aperto foi firme, os olhos límpidos. A multidão ficou em silêncio, o ar pesado com a vergonha. Maria não sorriu. Não precisava. A sua presença dizia tudo. As consequências foram rápidas. A carreira de Blake acabou. A suspensão tornou-se permanente, o nome dele reduzido a rodapé de desonra. Os agentes que a tinham escarnecido foram despedidos, os crachás retirados. Os vizinhos dispersaram, os sussurros calados, as vidas agora menores. Maria não se deteve nisso. Saiu, o casaco simples, o cabelo ainda preso para trás. A rua estava calma, o ar fresco. Passou pelas casas dos vizinhos, pelo lugar onde Blake cuspira, pela vida que tinham tentado destruir. Os passos eram firmes, a cabeça erguida. Já não era apenas uma viúva. Era intocável. A dignidade dela, uma força silenciosa que ninguém podia quebrar. Esta história não é só dela. É de todos os que foram menosprezados, a quem disseram que não valiam nada. É para os que permaneceram de pé mesmo assim, que continuaram quando o mundo tentou esmagá-los. O silêncio de Maria dizia tudo. Não é preciso gritar para ser ouvido. Não é preciso lutar para vencer. Às vezes basta manter-se firme, e a verdade faz o resto. Tu não estavas errado por resistir. Não estavas sozinho na escuridão. De onde é que tu estás a assistir?